Gravação iniciada, hein? Agora vai. Não deu nem tempo de fazer o 3, 2, 1. Essa porra desse StreamYard já foi direto pro 18 segundos, 17 segundos, sei lá. Enfim. Bom, minha gente, a gente tá aqui com mais um papo. A gente voltou pra cultura pop agora, né? A gente tem essa tendência, na real, né? De, neste programa, às vezes a gente... Política, economia, relacionamentos, sexo... religião, mas em certo momento a gente volta para a cultura pop, não adianta, porque a minha raiz é a minha raiz da Gabi, tem muito jeito. Voltamos para a cultura pop agora, só que um dos assuntos que andaram causando uma polemiquinha aí ao longo das últimas semanas, e na verdade a gente queria era... A gente gosta, na verdade, a gente gosta de tratar de assuntos polêmicos, mas esse assunto em particular a gente quer despolemizar. Muito bem, consegui falar direitinho. Desmistificar. Porque, enfim, acho que cabe uma conversa boa, tem uma conversa boa, permite uma conversa boa esse papo como ponto de partida, mas o papo em si, a conversa que se criou nas redes, nesse ambiente das redes, no fim das contas é uma conversa merda, né? Bom, mas enfim. As redes tendem a tornar qualquer conversa merda, mas isso é isso aí, esse é outro papo. Esse é outro papo. A gente, como de costume, está aqui com um convidado especial, alguém que diz a lenda, é um especialista em polêmicas, mas aí eu não vou ficar muito... Polêmica, né? Chamamos ele. Alexandre Link está aqui com a gente, do canal Quadrinhos na Sarjeta. Não só do canal, no fim das contas... Hoje em dia, vocês são um ecossistema, na real, né? Vocês estão em tudo que é rede, na real, não só no YouTube, né? O YouTube é a rede principal, mas temos TikTok, Instagram e Twitter também. E Facebook também, né? Olha, então é um verdadeiro ecossistema digital, muito bem. É. Cara, bom, você que tá aí do lado, tá escutando a gente, conosco, dê as boas-vindas aí, você da sua casa, dê as boas-vindas pro Alexandre aqui, eu Imagina Se Pega no Olho. A gente gravou Imagina Se Pega no Ouvido ontem, eu quase falei, tá vendo? Essa porra desses nomes, esses dois programas que tem um nome parecido, é isso. Seja muito bem-vindo à nossa humilde residência, de uma maneira virtual. Cara... eu que agradeço o convite. Vamos que vamos. Bicho, o seguinte, quem tá aí do outro lado, obviamente, já deve ter sacado que a gente vai falar de gibi, né? Aliás, gibi. Não, então eu vou embora. Eu pensei que era outra coisa. Não aguento mais falar de gibi. Gibi é outra... Bom, vou guardar essa pergunta um pouquinho mais... Vou guardar essa pergunta um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, vamos falar de quadrinhos. Nas últimas semanas tivemos aquela história toda de quem vai ser o novo indicado a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O menino Maurício de Souza estava lá, fazendo campanha, aquela história toda, todo mundo falando, Turma da Mônica, piriri, pororó. O principal opositor dele, que nem chance tinha no fim das contas, mas a conversa é outra aqui, usou uma argumentação do tipo... Ele teria muitas questões para falar sobre o Maurício de Souza? Teria. Existem muitas questões para a gente falar sobre o Maurício de Souza, tem pra caralho. Veja bem. Mas a questão dele era que o Maurício de Souza é um homem que faz gibizinho. E gibizinho não é literatura. Então, a conversa parte a partir daí. Alexandre, quadrinho é literatura? Só um adendo. Esse cara que falou esse negócio aí, eu esqueci o nome da criatura. Eu não sei se... Eu comecei a ficar me perguntando se ele não é amigo do Maurício de Souza. Porque foi a melhor... peça publicitária pró Maurício de Souza, no final das contas, né? Porque todo mundo na internet saiu em defesa do Maurício de Souza, todo mundo ficou indignadíssimo e bababá, né? Às vezes eu fico pensando se esses caras depois se juntaram e comeram churrasco, não sei. Tu falou que era o principal adversário, mas não era, né? O principal adversário do Maurício de Souza era uma outra pessoa, e esse cara era um outsider ali tentando o negócio. Então, eu nem tô falando que era o principal adversário, ele era o principal opositor. É diferente, né? Ele tava se opondo, de fato. Tava se opondo a indicação. Porque ele não tinha nem chance, coitado do cara, enfim. Não, ele tava ali para tocar o terror só. Bom, quadrinhos... assim, eu posso te dar a resposta curta, que não é quadrinho na literatura, e eu fiz um vídeo de meia hora para falar disso, e a resposta um pouco mais longa é que
é basicamente um consenso dentro da comunidade acadêmica, pelo menos, e já faz uns 20 anos, que quadrinhos não é literatura. No fim das contas, o grande ponto aqui, eu acho, antes de entrar talvez no que esse sujeito quis dizer, também eu tava procurando o nome dele aqui, bom, foda-se, não importa, né? No fim das contas, não importa o nome dele. O que ele quis dizer com essa frase, a gente vai entrar um pouco nisso, mas a gente está querendo dizer, portanto, que quadrinho não é literatura porque é uma linguagem completamente diferente, certo? Sim, sim. É porque, na verdade, assim, essa discussão toda se deu porque o quadrinho como um todo ainda é uma arte bastante incompreendida, né? Incompreendida pelo grande público, incompreendida até mesmo por gente que se considera entusiasta. Bom, até mesmo tem gente que fala assim, eu sou especialista em quadrinhos e não sabe porra nenhuma sobre o negócio. Entende? Tipo, em partes tem condições materiais aí que acabam fazendo com que a gente seja pouco entendido do assunto, né? Por exemplo, posso pegar eu mesmo como exemplo. Tipo, eu não posso me dedicar 100% aos estudos de quadrinhos, né? Afinal de contas, eu não estou numa graduação de quadrinhos, eu não estou numa pós-graduação de quadrinhos lecionando, até porque não existem. Então, todo pescador de quadrinhos no Brasil, mesmo os melhores, eles são figuras, assim, usando uma metáfora, é um casamento, tu é contratado para ser professor numa lógica de casamento monogâmico, mas todo mundo arranja um amante ou uma amante que são os quadrinhos. Entendeu? Porque tu não pode te dedicar aquilo ali no oficial, né? Oficialmente eu sou, por exemplo, no meu caso, todo mundo me conhece como pensador de quadrinhos e eu me apresento assim. Mas oficialmente eu sou um professor de teoria de cinema, teoria literária e estética. Não sou professor de quadrinhos, não sou, né? Então, assim, todo mundo é assim, né? Todo mundo mais ou menos fica nessa condição, são poucos os privilegiados que conseguem pesquisar quadrinhos em tempo integral. Dito isso, então, a incompreensão sobre os quadrinhos é gigantesca. E também tem a ver por uma questão não só conjuntural do agora, mas é histórica, né? Então, os quadrinhos, mesmo que desde os anos 60, meados dos anos 60, tenha pesquisas de quadrinhos, né? Os quadrinhos tenham chegado na academia, isso nunca se tornou um movimento muito grande. Então, ou seja, os quadrinhos nunca passaram por um real momento de legitimação, né? O pessoal às vezes cita as graphic novels e tal, mas é uma legitimação muito parcial e circunstancial. A galera tira a carta do Will Eisner da manga sempre, assim, né? Sendo que, na verdade, o Will Eisner ninguém conhece, né? A carta que o pessoal realmente tira é o Maus, né? Nesse debate todo ali, um monte de gente que veio brigar comigo no Twitter era citando, mas o Maus é literatura. Eu ficava perguntando por quê, né? Ganhou o prêmio Pulitzer. Eu disse, foda-se, né? Tipo, o prêmio Pulitzer, inclusive, quando ele ganhou o prêmio, eles não deram como prêmio literário, deram um prêmio, inclusive, eles criaram uma categoria nova, da qual eles não deram o nome, foi prêmio especial, alguma coisa assim, porque eles não sabiam onde encaixar o Maus. Então, se o seu argumento é que o Maus o quadrinho de literatura porque o Maus ganhou um prêmio, mas ele não ganhou aquele prêmio na condição de literatura. Então, enfim, assim, basicamente, os quadrinhos nunca tiveram um estudo muito grande sobre ele, não se a gente compara com outras formas de arte, daí que as pessoas tendem a meio que fazer algumas associações baratas, assim, e uma delas é pensar que, então ele é um desdobramento da literatura, até porque, de fato, esse movimento aconteceu dentro da academia por um tempo. A gente tem vários, por exemplo, pega o Roman Gurben, que é um importante pesquisador espanhol de quadrinhos, um livro dele, inclusive, saiu no Brasil, traduzido, isso a gente está falando de anos 70, anos 80, chamado Literatura da Imagem. Então tinha uma galera que defendia quadrinhos como literatura, né? O pessoal do underground, por exemplo, nos anos 80 e 90, começou muito a se empolgar com essa ideia de que quadrinhos era literatura. Tem um livro famoso do cara que eu esqueci o nome, mas o nome do livro é Comics Underground Comics, a Emerging Literature, né? Uma literatura emergente. Então, tem várias publicações nesse sentido, mas lá por meados dos anos 2000 para cá, isso começou a ser duramente criticado dentro da própria academia, né? Só que então, assim, junta duas coisas. Uma é um certo entendimento ultrapassado de quadrinhos, outra um desconhecimento mesmo. E daí a literatura parece ser um elogio, do tipo, olha só, quadrinho é bom, por quê? Porque ele é literatura, né? Aí o pessoal ficou mais puto ainda quando eu usei a analogia e dizer, a mesma coisa que tu elogiar uma pessoa negra dizendo que até é uma branca,
Não. Porque a estrutura é a mesma, entendeu? Tu tá elogiando uma coisa, para poder elogiar aquela coisa, tu tem que invocar outra. Exato. Não, ainda tem essa coisa da coisa ser mais elitizada, né? Tem toda essa coisa do tipo, a literatura é considerada uma arte, né? Uma arte nobre, que, né, tem faculdade de letras, por exemplo. Não existe faculdade de quadrinhos, mas existe faculdade de letras, mas as pessoas não sabem, mas existe faculdade de quadrinhos, mas enfim. Então tem essa questão de, tipo, literatura, ok, é aceita nas escolas, as pessoas têm aula de literatura, é uma matéria, você estuda literatura. Logo, quadrinhos não se encaixam nesse patamar. Logo... E quem defende que se encaixam diz, não, se encaixa sim, porque é bom pra caralho, é incrível, quadrinho é sensacional, olha o Mouse, olha o Alan Moore, olha o Neil Gaiman, olha essa porra toda. Sim, e eles tem são que incríveis, ser... mas não é literatura. Pois é, tem que ser literatura. Como assim? O negócio é bom pra caralho, então tem que ser literatura. Então é muito louco, porque ao mesmo tempo que eles ficam revoltados, porque existe uma elitização da coisa, e tipo, você tá querendo chamar meu gibi de segunda classe? Ao mesmo tempo eles querem que seja primeira classe. Tipo, né? Primeira classe também tem isso, né? No fim. Bom. Eles querem que seja literatura porque ele quer que seja reconhecido como literatura. Mas a questão é que não é. O quadrinho, o que o Link está justamente querendo dizer, é que o quadrinho, por incrível que pareça, por mais que aqui grande parte da nossa bolha, na verdade, saiba sobre quadrinhos, saiba que o quadrinhos existe, blá, blá, blá. Quadrinhos não é uma arte difundida, gente. Não é. As pessoas não conhecem, não leem quadrinhos. A gente está numa bolha que muita gente lê e conhece e tal. Mesmo assim, male-male, como o Link estava falando, diz que conhece, porém, peronomútil, mas o grande público não conhece quadrinhos, não está feito com a nona arte. Não, eu vejo até mesmo pelo canal, porque olha só, hoje o Quadrinho da Sarjeta, qualquer vídeo, assim, um vídeo mais fraquinho dele vai dar 30 mil visualizações, tá? 30 mil já passou em muito quem conhece quadrinhos. Eu noto pelos comentários, assim, tipo... Até porque, nesse sentido, dá até pra gente tirar uma média, né? Claro que nem toda pessoa que gosta de quadrinhos assiste vídeos no YouTube, certo? Então precisa fazer tem que fazer essa ponderação. Mas se a gente for tirar pelo YouTube, dá uma olhada nos canais mais colecionistas e tu vai ver que todos eles têm mais ou menos o mesmo número de views. Então daí tu mais ou menos consegue tirar o número desse público. E eu diria que esse público hoje são 10 mil pessoas. E no fim, essa discussão, por isso que eu digo que eu acho que a partir dessa discussão, não é essa discussão em si. Essa discussão eu acho uma discussão inócua, besta, na real. As pessoas falam, não, quadrinho é literatura, quadrinho é, não sei o que, querendo defender uma suposta erudição dos quadrinhos do caralho, que é uma bobagem, e não entender, no fim das contas, que aquele diabo daquele negócio é uma parada completamente diferente. O jeito de consumir é diferente, o jeito de fazer é diferente. É uma outra linguagem, e tá tudo bem, gente. Beleza, tá tudo certo. Não é uma questão. Sacou? O quadrinho é quadrinho, é a sua própria... E não é um demérito ser quadrinho, não é um demérito não ser literatura. É isso o ponto. Não é um demérito não ser literatura. Não, e também tem uma questão aí que eu acho que é por isso que, no final das contas, eu como professor falo, nós temos que correr muito atrás ainda para melhorar a educação desse país, é que o pessoal às vezes não saca que isso aí também tem a ver com uma questão metodológica, certo? Ou seja, você tirar os quadrinhos da literatura serve para você conseguir observar o fenômeno quadrinho sem a intervenção de um modelo teórico exterior. É a mesma coisa que a gente queria fazer observar, sei lá, o pessoal construiu aqueles, como é que é aqueles círculos gigantes que fica acelerador de partículas. O pessoal construiu aqueles aceleradores de partículas. Por que eles construíram aquele negócio? Porque, entre vários motivos, aquilo tem que ser feito no vácuo. Por quê? Porque não pode ter o ar para servir de obstáculo para poder fazer isso. É mais ou menos, dá para fazer essa analogia. Tirar a literatura da equação é tirar algum tipo de intervenção, algum tipo de contaminação, de ruído, de algum obstáculo que nos atrapalharia em pensar esse objeto quadrinhos, que foi tão historicamente negligenciado, pensar ele não necessariamente isolado, mas a partir dele, ou seja, não vir com modelos prontos. Isso, na verdade, é cíclico. Se a gente for para pensar, por exemplo, final dos 80 e 90 ali,
o pessoal pegava muito modelo do cinema para falar de quadrinhos, né? Então, o Will Eisner foi muito difusor disso, né? Porque arte sequencial, e quais são os tipos de arte sequencial? Cinema e quadrinhos, tá? Né? Aí ele botou tudo meio balaio e o pessoal começou a ficar roubando ferramenta daqui e acolá. Então, assim, tem a ver muito, por isso que eu digo, assim, tem a ver com uma questão até metodológica, não é ontológica, ou seja, não se trata de discutir uma essência dos quadrinhos ou uma essência da literatura, até porque, dependendo dos rearranjos conceituais, pode ser que no futuro o quadrinho seja considerado literatura, eu não descarto isso. Só que hoje não se faz isso pelos conceitos que nós temos de literatura e de quadrinhos, e porque isso tem amparo metodológico. No fim, a gente está falando de novo sobre um olhar acadêmico da história, né, cara? Que faz uma falta. Pela definição clássica acadêmica de quadrinhos e literatura, eles não conversam, não se encaixam, não faz parte do outro. Conversa, agora, porém não. O que eu acho que é uma discussão, essa discussão de fato me interessa, é o jeito que o fulano, que a gente nem lembra o nome dele, usou para dizer que quadrinhos não são literatura. Ou seja, o jeito que ele usou ali foi uma coisa criando aquela coisa que me irrita profundamente desde tempos imemoriais, desde a gente briga com isso. Eu sei que a Gabi tá no mesmo balaio que eu, assim, a gente briga nesta pegada desde a época do meu quem acompanha, né, a nossa carreira aqui, minha, da Gabi, desde a época do antigo site A Arca, depois da minha passagem pelo Judão, cara, a gente brigava desde sempre com essa coisa de colocar esta ou aquela arte no Olimpo das artes. Dizendo, esta arte, de fato, é uma arte importante, uma arte relevante, e o resto é uma sub-arte, ou talvez nem arte seja. E acho que no fim das contas, o que eu queria entrar era nesta discussão. Ou seja, muita gente, por exemplo, a gente até já pincelou o assunto aqui, muita gente tem a questão, os roquistas, como a gente já falou algumas vezes aqui, são criaturas peculiares que costumam achar que qualquer coisa fora do seu universo de guitarra, baixo e bateria é uma coisa... menor, inferior. Só é considerada uma coisa superior a música clássica. A música clássica, não. Essa aí, peraí. Aí é uma arte superior. O resto tá muito abaixo. Sim, eles vivem implicando com funk, por exemplo. Essa era a minha questão. No fim das contas, quando a gente tá falando de arte, não existe essa balela de arte superior ou arte inferior, né? Tu tem aí, na verdade, algumas... Não existe, mas tu tem aí motivos por que essa divisão é feita, né? Motivos não no sentido lógico, mas no sentido ideológico. Tem uma questão simplesmente de classe, né? Então, ou seja, as artes, aquelas que são consumidas ou legitimadas pela elite, evidentemente, vão ser consideradas melhores. Isso é assim desde sempre. Mas tem também aí algumas armadilhas teóricas que só muito pouco tempo atrás o pessoal se livrou. Um exemplo desses é Lessing, que foi um teórico ali daquele período ali do idealismo alemão, um cara que escreveu sobre estética e uma figura fundamental, e que ele que cunhou a distinção entre artes temporais e artes espaciais. E isso prevaleceu por muito tempo, né? Então, por exemplo, uma arte temporal, ou seja, aquela que se desloca no tempo, seria a literatura, porque ela tem uma narrativa, a mesma coisa da poesia, etc. E as artes espaciais, artes plásticas, escultura, etc. A música entraria também como uma arte temporal e assim por diante. Os quadrinhos é um híbrido dessas duas, né? O quadrinho ele é temporal e ele é espacial, né? Nessa distinção do Lessing. Só que isso serviu para esse tipo de divisão, serviu, mesmo para quem nunca leu Lessing na vida, ver com uma certa desconfiança, até mesmo com certo desdém, hibridismos artísticos, né? A gente não pode, por exemplo, ignorar o fato de que o regime fascista encrencou com balão, que eu acho, assim, às vezes o pessoal não se dá conta como essas coisas ideologicamente são entranhadas na gente. Os fascistas ficaram brabos com os quadrinhos que tinham balão, por isso eles tiravam os balões e botavam versinhos. Né? E vários artistas do período também achavam feio o balão.
É o caso do Hal Foster com o Príncipe Valente, é o caso do Alex Raymond com o Flash Gordon, entre tantos outros. Por que eu estou falando do balão, basicamente? Porque o balão ele meio que contaminava a imagem e acentuava essa promiscuidade imagem-texto, né? Ou imagem, narrativa visual e texto, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que isso, por mais que uma pessoa hoje, em 2023, nunca ouviu falar de Lessing, nunca ouviu falar de arte espacial, arte temporal e o escambau, prevalece o entendimento de fundo que essas artes que são muito, vamos dizer, diferentes e que não se encaixam em certos modelos, elas, para serem valorizadas, a lógica vira encaixar no modelo alheio. Isso tem a ver, então, por exemplo, jogar os quadrinhos para a literatura. Isso é um exemplo, né, de você dizer, não, mas pera lá, o quadrinho ele é como uma pessoa, de outra maneira a pessoa está dizendo, não, ele é uma arte temporal, entendeu? A gente conseguiu achar o lugar dele, então também tem a ver com isso, sabe? Eu lembro, usei o exemplo dos rockistas aqui, eu lembro de quando tivemos, no mesmo ano, foi em 1996? Acho que foi. Em 1996 tivemos as duas principais bandas de heavy metal aqui no Brasil, as duas tiveram lançamentos que foram lançamentos que misturavam o diabo do heavy metal com algo além de música clássica. E as pessoas ficaram indignadíssimas. Ou seja, a gente teve Sepultura com o Roots fazendo o diabo daquela mistura com as batidas indígenas, que foram lá se meter no meio dos Yanomamis, aquela história toda. E tivemos o Angra lançando o Holy Land, que era um disco que misturava baião, misturava forró e o caralho no meio da sonoridade. E os caras ficaram putos da vida, basicamente. Não, mas isso é engraçado, porque os brasileiros ficaram putos. É claro. Porque os gringos amaram. Opa, sim, exatamente. É essa discussão, no fim, que é a discussão sobre o que é uma arte superior ou uma arte inferior. Mas nota que ainda tem a ver com purismo isso aí. Tá entendendo? É isso que eu tô falando, assim. Por isso eu tô dizendo que tem uma questão aí de fundo, que é daquelas coisas que são, por isso que são ideológicas. As pessoas não precisam ler, não precisam estudar desse jeito, ou mesmo não precisa ninguém dizer para elas que as coisas são assim, um assado, que elas vão replicar, né? O Brasil, por ser um país completamente impuro, no sentido positivo da palavra, somos um povo miscigenado, culturalmente misturado, claro que não de uma maneira limpinha, isso foi feito à base de muita violência, mas assim somos. É engraçado que você percebe em segmentos consideráveis da população brasileira um desejo de pureza, né? Daí vem esses fenômenos culturais que eu acho que são bizarros, mas ao mesmo tempo fazem sentido, né? Encrencar com heavy metal, com música Yanomami, assim como existe nazista negro, que é um fenômeno muito brasileiro, né? Então, não, e tem mesmo, tem. Infelizmente, você tem, assim, neonazistas negros no Brasil. Então, assim, uma vontade de pureza que mesmo que é muito contraditório, muito paradoxal, mas tem a ver. E aí, no caso dos quadrinhos, isso, querendo não, respinga nele também, né? De ver a literatura, ela é uma arte nobre, ela é uma arte da elite, ela é vista dentro de ela não é maculada. Entende? Os quadrinhos têm uma mácula, ele lança muita história porcaria, porque um dos argumentos que circulou nesse período também foi esse, assim, pode ver o papo, o pessoal da análise do discurso se diverte com isso, né? Não, mas como é que tu vai dizer que na literatura, olha Maus, olha o Watchmen, sacou? Eles só citam as principais obras. Não, mas se quadrinhos é literatura, então qualquer coisa que o Liefeld fez é literatura também. Eu ia entrar justamente nessa pergunta, pois é. E aí, que justamente isso. O exemplo de literatura era só os pica, né? Exatamente. A minha pergunta era justamente essa, ou seja, quando a gente está falando, no fim das contas, essa coisa então é literatura, tá muito acima, não sei o que, blá, blá. Tá bom. Vamos falar então algo além, vamos sair do Rob Liefeld, vamos sair do New Game, vamos sair do Will Eisner, do Alan Moore, toda. Vamos falar, então, do Grant Morrison, quer que seja, né? Enfim. E vamos falar, basicamente, de gibizinho. Nem iria muito longe. Gibizinho de super-heróis, gibi de hominho. E Turma da Mônica. Turma da Mônica, nem vou entrar naquela coisa de, mas as gráficas MSP e o caralho, nem vou pra esse mérito. Não, Turma da Mônica que na Turma da Mônica da banca, do gibizinho que você leu quando era... Isso é literatura? Vamos lá.
Isso é visto por essa galera que entrou na briga por literatura infantil. Daí a Turma da Mônica tem desconto. Tu teria para dar uma hackeada nesse tipo de discussão, tem que pegar algo adulto e muito, muito ordinário, assim, sabe? A Turma da Mônica ainda escapa pela questão de não, é literatura infantil, então ela é mais bobinha, mas é porque ela é infantil, então tudo bem. Né? Mas, enfim, aí são as contradições. Se tivesse uma outra pessoa aqui defendendo isso, ela ia dizer, não, mas eu acho que também o texto é literatura e tal, não sei o quê. Né? O problema, o que eu quero dizer é que chama atenção isso, assim, para você legitimar. Porque eu quero dizer o seguinte, faz o exercício inverso. Você não vê, sei lá, o pessoal da literatura, o pessoal do cinema, legitimando o fazer cinema, o fazer literatura, a partir das suas produções top, entendeu? Assim, não. Pô, a gente entende que literatura o Harry Potter é literatura. Ninguém questiona o caráter de literatura do Harry Potter. Sim. Ninguém questiona o caráter de cinema do Vingadores 27, do Velozes e Furiosos 32, sabe? Ninguém questiona. No caso dos quadrinhos, olha que interessante, na hora de defender, as pessoas vão dizer, não, mas a gente não disse que texto não é literatura, ok, mas olha que interessante, mas para poder defender que literatura foi preciso evocar as melhores obras. Imagina se alguém entra assim num debate tendo que valorizar uma forma artística a partir dos seus exemplares mais consagrados. Não tem como, porque tu está falando de uma questão que é forma e não necessariamente legitimação. Então tu percebe que já mistura morfologia com legitimidade. Entende? Então, assim, é um debate embolado e bobo, mas eu acho que não é essa questão. Eu acho que a gente está querendo aqui tornar inteligente algo que, na verdade, não é tão inteligente assim. Eu digo o debate que aconteceu. Porque, ok, ele começou a partir daquele preconceito que o cara demonstrou, só que a pobreza do debate teve a ver, claro, com desconhecimento sobre os quadrinhos, sobre preconceitos de fundo, mas também foi um debate internet, né? E na internet tu tem essa necessidade muito grande tudo tende para um personalismo muito grande. Né? Então, na verdade, assim, todo esse debate, a questão principalmente do Turma da Mônica foi pautado em afetos. É isso. Afetos, porque eu aprendi a ler com Turma da Mônica, fez parte da minha vida, ok. Então, e que base científica e acadêmica você tem para isso? Nenhuma. Isso é uma coisa, é um afeto seu, uma coisa que te afeta, fez parte da sua vida. Mas também e aí tem a consequência que, assim, quem tem muito seguidor não quer pagar de burro, né? É óbvio isso. Então, assim, quem pegou e falou, ficou muito puto e tal, e disse que era literatura, depois não quis voltar atrás, né? Que isso aconteceu. Eu vi muita. Você tem que sustentar. Que eu acho bobo também, uma vez que tu percebeu que falou bobagem. Pode errar e falar, gente, errei. Sim. Mas isso também não dá para separar isso dessa polêmica, né? Ela foi uma polêmica também muito voltada às pessoas assim a querer sair por cima, sabe? Aquela coisa assim de internet que às vezes me desanima muito, que no final das contas ninguém está buscando a razão, as pessoas só estão querendo ter a última palavra, né? Então assim, aquilo vai ficar se alongando com um lado negando qualquer coisa que o outro for mostrar, porque ele não quer sair por baixo, enfim, vai ficar desse jeito. Tem uma questão, que acho que foi uma questão nessa conversa, que eu de fato achei peculiar. Amigos meus, inclusive, assim, né? Teve conhecidos, mas falando especificamente de amigos meus, até que se posicionaram dessa forma, eu falei, gente, que é o lance de... Não, ele usou a expressão gibi. Que a expressão gibi, ela é uma expressão que torna os quadrinhos menores, ou seja, é uma expressão que é uma expressão quase um xingamento para os quadrinhos. Pejorativo era a palavra, muito obrigado, que eu estava procurando. Pejorativo, chamar o quadrinho de gibi é pejorativo. Você acha isso, bicho? Não, até pelo contrário. Quando a gente... Foi início do ano passado, eu publiquei junto com o Ivan ali, Ivan Lima, o sobrenome dele, acho que é isso, Lima. Professor aí da Federal de Goiás, ele é historiador, a gente publicou um artigo junto sobre a Mafalda, saiu numa revista francesa, isso, se não me falha a memória, foi. E aí, lá a gente sustentamos o gibi como um demarcador da história em quadrinho do Brasil, né?
porque é uma coisa até interessante, né? A gente há quem queira usar a palavra gibi como, assim como se fala historieta para o quadrinho argentino, embora boa parte da América Latina e até mesmo da Espanha às vezes use historieta, por exemplo, os espanhóis de uns tempos para cá largaram, os espanhóis também têm o seu gibi, né, que é o TBO, que a história é bem parecida, né, eles tinham uma revista chamada TBO, e essa revista acabou se tornando sinônimo de quadrinhos como um todo para eles, então, vou ler um TBO, mas eu vou ler qualquer quadrinho, e aqui é a mesma coisa, o gibi vem de uma revista acreditada pela Globo, chamada Revista Gibi. Então, só que esses nomes, eles, o caso e a mesma coisa nos Estados Unidos, o comic, né, e tal. Então, assim, hoje se tem, às vezes, um certo desejo de defender o gibi como uma espécie de nomenclatura específica do quadrinho brasileiro. Mas seja como for, dependente disso, não é um termo pejorativo, é só mais um nome. Eu acho que, na verdade, isso de novo revela esses preconceitos enraizados, porque ninguém acha fresco e babaca graphic novel, que eu acho que é um termo pedante e tolo pra caralho, né? Novela gráfica, né? Mas esse ninguém se encrenca, né? Ninguém fala assim, quer dizer, ninguém, sei lá, alguns poucos, Alan Moore, Marjane Satrapi estão aí criticando esse negócio faz tempo. Mas, assim, se o cara tivesse dito novela gráfica não é literatura, eu acho que teria tido menos impacto do que dizer gibi, porque o pessoal já... Mas é para tu ver, olha só, é por isso que eu digo, eu manter essa analogia que elogiar uma pessoa negra dizendo que até é uma branca, porque olha só, é como se o cara tiver, ao chamar de gibi, ele tá chamando que os quadrinhos são, só que as pessoas já vêm com elas que têm o seu preconceito de base, o cara foi preconceituoso, mas o preconceito nele saiu do preconceito dos outros, tá entendendo? Porque os outros vão lá e falam assim, não, tu não pode chamar de gibi porque essa palavra não é legal e tal, mas peraí, como assim? É a palavra do negócio, por que não seria legal? E eu não posso, em particular, então eu não posso falar rigorosamente nada, porque a gente tem um site chamado Gibizilla, inclusive. Enfim, porra, eu chamo essa caralha de gibi desde que eu me entendo por gente, assim, sabe? E chamo todos, não só os brasileiros. Pra mim, gibi é tudo. Tudo é gibi. O Alan Moore faz gibi, pra mim. Fazia, sim, né? Claro. Mangá é gibi, né? Eu acho engraçado que até hoje eu tenho ali o canal, né? O nome do canal é Quadrinhos na Sarjeta. Aí tem gente assim, que legal que tu também fala de mangá. Pois é. Eu recebo muito comentário assim. Gente, vamos lá. Você que tá aí do outro lado, você pode talvez ficar puto com a gente, mas mangá é quadrinho, cara. E tá tudo bem, assim, sacou? Mangá é gibi. Quadrinho não é literatura. Pois é, exatamente. Mangá é quadrinho e quadrinho não é literatura. Mangá não é literatura também, tá? Também queria não. Deixar isso claro. E quadrinho é gibi, pronto. Quadrinho é gibi. É isso aí. E mangá é gibi japonês. Olha aí. Mangá é gibi japonês, isso aí. Japonês. Cara, a gente tá vivendo um momento bastante complexo. Dia desses eu fui buscar um gibi na nossa... A gente tem uma gibiteca aqui atrás da nossa casa. Juntou a minha coleção quando a gente casou, juntou a minha coleção com a coleção da Gabi. Juntamos as coleções. E aí, dia desse eu fui pegar lá para participar de um podcast, um gibi do Homem-Aranha 2029, aliás, para participar do Fala Animal com o Léo, que é nosso irmãozão aqui. E aí eu fui puxar o gibi, e aí em um certo momento, tive aquele momento colecionador que fica dando uma admirada nos seus gibis e relembrando umas coisas, fui puxar da parte que estavam os super-heróis ali e tal, e comecei a perceber uma questão. Logo para baixo, assim, nas nossas prateleiras, a gente tem aqueles... Finalmente, aí é foda, né? Mas enfim, os gibis que a gente usa para quando a gente vai, sei lá, gravar um vídeo ou qualquer porra, eles estão ali de fundo e tal. Tem uma porrada de coisa, na verdade, da Comic Zone, da Nemo, Pipoca e Nanquim, agora tem alguns. Né, só lombada, então. Só lombada. Pois é. Lombadeiro, aqui é tudo mundo. Mas olha que curioso. Eu tava olhando isso e lembrando... Esse é o Thiago de 43 anos, né? Olhando esses gibis, essa possibilidade de ler quadrinhos espanhóis, italianos. Depois fui começar a prestar atenção nesses belgas, argentinos, que é uma das especialidades lá da Comic Zone. Enfim. E aí eu tava pensando nisso, pensando, caralho, porra, que legal. Legal, foi engraçado que o Thiago de 43 anos conversando com o Thiago de 15, assim, né? Tipo, que legal que temos hoje acesso a isso, eu consigo... A hora que eu tô com vontade, eu leio os gibi de hominho, e quando eu quero ler outras coisas, eu leio um monte de... A gente tem prateleiras só de gibi nacional,
legal, não sei o que, piriri pororó. Só que aí me veio uma coisa, falei, porra, quando a gente for ter o papo com o Link, eu queria trazer essa conversa. Eu comecei a pensar, exatamente o que você falou no começo, assim, nos canais tradicionais lá dos colecionistas aí, não sei o quê, dos colecionistas. Eu chamo de colecionistas, e não no sentido pejorativo nem nada, porque aí eu fazia na coleção, né? Na coleção, A gente tá falando que é 10 mil, né? 10 mil. É 10 mil, é 10 mil, não, dificilmente. Assim, ó, quer ver? Eu acho que eu tiro, só para explicar de onde é que eu tô tirando esse número, para não parecer que eu tô tirando do cu. Pega o Dois Quadrinhos. O Dois Quadrinhos é o maior canal desses canais todos que são que eu chamo de canais colecionistas. O que seria um canal colecionista? Eles têm eu estou querendo apresentar um trabalho, mandei lá para o Jornadas, não sei se vai ser aprovado da USP, que eu nunca fiz relato de experiência, mandei pela primeira vez e vamos ver como é que vai dar. Mas assim, ó, basicamente, o que eu estou dizendo que são esses canais colecionistas? Eles têm uma linguagem parecida, né? Então, por exemplo, já começa na thumb. A thumb geralmente é o que eu chamo de nerd feliz com seu gibi. Essa é a thumb típica desses canais, é o nerd feliz com seu gibi. Tá, aí quando tu entra no vídeo, geralmente são vídeos que não querem dar spoiler, então tem aquela expectativa da compra, né? Não vou dar spoiler, porque você vai comprar, papapá. Então a pessoa fica mais na sinopse. Os comentários sobre tanto o roteiro quanto a arte são mais breves, assim, tal. Daí há uma atenção muito grande para a questão do acabamento gráfico, né? Então, assim, tem capa dura, tem fitilho, o cheiro é tal, a hora que eu abri deu problema nisso, e não sei o que, não sei o que. E termina dizendo, compre na Amazon, né? Então, assim, eles têm uma linguagem parecida, porque basicamente eles estão falando com um colecionador, então o colecionador não vai querer spoiler, o colecionador quer saber se vale a pena comprar naquele acabamento X, senão ele vai comprar importado, senão ele vai esperar ser para outra editora, sei lá. E aí, e no final, né, vem o gozo psicanalítico, né, vem o link da Amazon. Se tu for olhar, o maior canal que usa essa gramática, tem vários que usam assim, né, o Central HQ, o Comic Zone era assim, antes de virar editora, tem o BB HQ, tem o Poptopia, tem, sério, é uma cacetada de canal, HQzaço, provavelmente eu vou esquecer alguns aqui. Mas o maior de todos eles nessa pegada é o Dois Quadrinhos, né? E o Dois Quadrinhos, tu pode ver, ele tem um teto, ele chegou num teto, faz tempo, o canal dele meio que até estacionou um pouco em termos de crescimento, e de visualizações o teto dele é 10 mil. Então eu tiro muito ele por métrica desse. E tu pode ver também no caso do Pipoca Nanquim. Pipoca Nanquim, o pessoal às vezes fala assim, é um canal grande, né? Ele é grande de seguidor. Mas, por exemplo, os vídeos deles, que estão falando dos próprios quadrinhos deles, olha, custa para passar ali de 10, 15 mil visualizações. Então né, vamos colocar esses 10 mil como teto para minha questão aqui. 10 mil pessoas, sei lá, que gostam, tudo bem, estão falando de internet, piriri pororó, o mundo não se resume à internet, eu sei disso, tá, gente? Existe mundo fora da internet, tá tudo bem. Mas, enfim, essas pessoas estão lá assistindo, não sei o quê. Eu fico pensando assim, com o volume, esse Thiago de 43 anos, na verdade, algumas semanas atrás, sei lá, se pegou conversando com a Gabriela aqui em casa, pensando, tem esse gibi que a gente queria ler, que a gente tem vontade de ler, que a gente queria comprar, começamos a montar de cabeça uma listinha de coisas e tal, e começamos a ter em mente a quantidade, e tô falando fora do mundo dos gibizinhos de heróis, tá? E fora da Turma da Mônica. Uhum. A quantidade de gibis que são lançados, na verdade, mensalmente. Você entra no Fora do Plástico lá, por exemplo, quando eles montam lá a listinha deles, ele tem vezes que eles fazem a listinha de lançamentos do mês, sem falar dos lançamentos da Panini. Uhum. Sem falar. Aí, sendo que a Panini tem o quê? 95% do mercado, mais ou menos. Aí eles falam Nemo, Figura, enfim, Trem Fantasma, aí tem Pipoca e Nanquim, blá, 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 muito que bem. Veneta, aquela história toda. Alguns a gente recebe aqui em casa, outros a gente faz nossa listinha, compra, mas é óbvio que a nossa listinha de desejos é muito maior do que a lista de desejos realizados, do que a gente consegue comprar de fato. E essa é a minha pergunta, na real. Este mercado, você tá achando que tá virando um treco inchado demais para o que existe, de fato, para a quantidade de pessoas que efetivamente compram essa porra desses gibi? É que assim, ó, bom, tem aí, eu acho que tem uma coisa assim que tá a nível da impressão. Eu tenho assim uma informação de um editor ou outro,
E o que eu recebi em off é que sim, as vendas caíram, exceto para mangá. Mangá tá bem, em alguns casos até tá crescendo, tá? Mangá é um caso à parte. Né? Nunca vi o pessoal da JBC e da parte de mangás da Panini tão feliz. Né? E no caso do Pipoca e Nanquim, até eu acho que assim, a gente pode inferir, olhando de fora, mas eu também soube alguma coisinha ou outra lá de bastidores. Por que foi para o Junji Ito? Porque é isso que está sustentando a editora. Né? Se eles lançam aí, às vezes, um quadrinho europeu ou um brasileiro que dá uma flopada, não vende tão bem, cara, Junji Ito tá mantendo eles com grana, tá possibilitando eles até arriscarem mais em outros lançamentos. Então, darem Junji Ito toda semana. Né? Praticamente isso, né? Estão lançando acho que uma vez por mês, na real. Então o mangá, a gente tem que subtrair o mangá para falar disso, tá? Até mesmo nessa questão do teto de 10 mil, porque mangá, esse sim, alguns vendem. Quando eu falo 10 mil, eu tô falando de colecionador mesmo, porque o cara que lê mangá não necessariamente é colecionador. O cara vai lá, toda semana vai numa banca, pega os mangás que ele acompanha, mas ele termina de ler, muitas vezes passa adiante, ou espera completar e depois deixa num canto, mas não tem essa coisa de botar na estante para ficar decorando a casa ou cuidar para não dar umidade. Não. Tu vê muitas vezes, tem colecionadores de mangá, obviamente, mas eu também situaria eles nesse grupo menor aí. Mas enfim, o ponto é que, assim, ó, teria que ter acesso aos números. Por impressão, a ideia, o que eu tenho falado há um tempo é que isso vai acabar uma hora, essa bolha uma hora tende a estourar. E o que eu tenho recebendo de feedback, até mesmo de lojas de quadrinhos, né? E claro, também tem que subtrair o efeito Amazon, que pode estar atrapalhando para conseguir dar essa informação com precisão, mas o que parece é que está saindo menos. Parece que deu uma esfriada aí nesses últimos meses. Eu tô com essa sensação muito forte, assim, tipo, pelo menos das editoras que eu mais acompanho, eu tô vendo que o pessoal pisou um pouco no freio. E eu acho que isso é uma consequência de algo que eu sou chato, que estou há anos falando como profeta do apocalipse, né? Assim, olha, se a gente não mudar a nossa linguagem, começa por aí, né? Se não mudar a linguagem, esses materiais eles vão ficar sempre sendo vendidos para quem tem muito poder aquisitivo e é mais velho. Sim. E essa galera morre. Sempre as mesmas pessoas. Esse é o ponto. As mesmas pessoas, sei lá. Sim, mas sem renovar, né? As mesmas pessoas não renova e as pessoas morrem. Pô, cara, é assim, ó. Quando eu comecei com a Nenê Sargento, isso é um detalhe interessante. Quem me assistia era quase velho, cara. Tudo era velho. Depois, com o tempo, o canal foi crescendo, aí ele foi pegando públicos mais jovens. Hoje o canal que ele mais alcança são jovens. Mas assim, quando eu comecei, era só uma galera mais velha. Então isso chamava atenção para mim, assim, do tipo, caramba, se tu fala de quadrinhos nas redes sociais, a primeira pessoa que tu atinge, na verdade, é um cara velho. Uhum. E eu fico pensando justamente nisso. Por exemplo, um gibi desse, capa dura, sai aí com uma tiragem de 3 mil exemplares, 4 mil exemplares, sei lá, no máximo. É isso aí mesmo. Aí a gente tem aqueles 10 mil colecionistas aí. Ou seja, todas as editoras que lançam lá os seus 4 mil exemplares vão ter que brigar por esses 10 mil caras. Exato. E esses caras vão ter que fazer escolha, eles não vão comprar tudo. Mas é que esses 10 mil, a coisa enxugou tanto que esses 10 mil, eles têm, não estou dizendo os 10 mil na sua integridade, mas a grande maioria tem um poder aquisitivo considerável. Então, por isso que... É porque assim, ó, a leitura que eu faço é que a gente entrou numa espiral que agora ficou muito difícil dar um passo atrás. Tem iniciativas, sempre tiveram iniciativas aqui a colar para dar um passo atrás, mas é difícil. Eu entendo como um marco simbólico dessa mudança foi quando surgiu as prêmios da Abril. Vocês lembram disso? Isso é o que? Ano 2000, eu acho, bem ano 2000, 99, 2000, uma coisa assim. Quando surgiram as prêmios da Abril, porque assim, o que aconteceu? A Abril estava vendendo... A Abril vendia em torno de 100 mil exemplares todo mês e tal. Aí, de repente, eles perceberam que caiu para 30... Eles perceberam que caiu para 30 mil, sei lá. Despencou. Teve um ano ali, eu não sei qual é o ano agora de cabeça, 98, 99, que as vendas despencaram. E aí a Abril, naquele momento a Abril, que ainda era poderosa, ela tinha duas escolhas, né? Ou ela fazia uma campanha, fazia um estudo de mercado para ver por que de repente as vendas despencaram, o que estava rolando. Às vezes era
Qual era o fator novo, né? Será que era, por exemplo, internet chegando, mudando os gostos? Isso aconteceu com os quadrinhos nos anos 50 mesmo. Os quadrinhos nos anos 50 despencaram quando chegou a TV. Será que era o fator internet? Tem gente que fala que na época era porque as histórias era uma fase ruim de quadrinhos super-heróis como um todo, o mix das revistas como um todo estavam muito ruins, enfim, tem várias questões aí que nenhuma foi investigada. Qual foi a outra opção daí que a Abril pegou, que tinha na manga e ela topou? Vamos vender para colecionador. Porque assim, a gente pode lançar a merda que for, que vai ter ali uns 20 mil, 30 mil arrombados que vão comprar de qualquer jeito. Era o pensamento que eles tinham. Eles tomaram essa escolha. Né? E na época já existia o fórum. Não sei se vocês participavam do fórum da Editora Abril, que depois boa parte daquela galera caiu fora e fez o MBB. Não sei se vocês... A Gabi participou do MBB. Eu fui frequentador muito eventual. Mas antes do MBB tinha o fórum da Editora Abril. Sim, o fórum da Editora Abril, e depois aí teve um escoamento, aí uma galera formou o MBB. Exato. Então, aí eu tenho impressão, de verdade, eu tenho impressão que o pessoal que estava ali por trás da Abril na época olhou para aquele fórum e falou: vamos vender só para essa galera. Tu entende? Não, eu tenho assim, ó, é um mercado certo. Né? Estava tudo muito incerto na época, estava tudo muito, muito ruim. E aí eles falaram: pô, aqui tem público, vamos mirar nele. Exato. Então, assim, vamos vender para aquele cara que vai comprar de qualquer jeito. O Batman pode estar numa fase merda, ele vai comprar Batman. O Homem-Aranha pode compravam, viu? E compravam mesmo. Exato. Eu comprava. O que eu dei de mensal não tá no gibi. Mas enfim. O que eu dei de mensal, eu dei caixas e caixas e caixas e caixas, assim, mais de 20 caixas de mensal, tipo, muita coisa, pra Gibiteca. Por quê? Porque eu comprava tudo, eu comprava mesmo, porque eu queria saber, era o jeito de saber a saga, como você conseguia acompanhar. Eu, por exemplo, o Batman não abandonei, eu continuei comprando o Batman Premium. Então, assim, a estratégia deles é vamos no certo para não correr o risco de cair no duvidoso. E ali, cara, eu considero que começou a primeira trombeta do apocalipse foi tocada ali. Tu entende? Assim, porque daí se começou a nichar, né? Se entendeu que o caminho era o nichamento, e desde então a gente tem visto apostas e mais apostas nesse nichamento. Por exemplo, o fato do Pipoca Nanquim ganhar 4 anos consecutivos o HQ Mix diz muito sobre o HQ Mix, claro, mas diz muito também sobre uma certa expectativa de parte do mercado de quadrinhos. Ou seja, de entender que o segredo do sucesso é de você apostar, é de você nichar ainda mais. Por exemplo, porque a gente foi olhar para o Pipoca Nanquim. O Pipoca Nanquim nunca foi uma editora popular. Né? São títulos caros. Eles sempre fizeram, por exemplo, agora nos tempos para cá, eles estão tentando fazer alguns títulos menos cheio de frufru. Mas vocês lembram quando eles começaram? Todo mundo se admirava com o fato de que tinha o trabalho do capa dura, com verniz localizado na puta que pariu, o papel com cheiro de lavanda, o fitilho de não sei o quê. Havia todo um deslumbramento nesse tipo de coisa, que a gente sabe que isso vai... E aí vem aqueles papos que sempre me incomodou. Mas um fitilho só aumenta R$2. Eu sei, cara, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. É R$2 o fitilho. R$4 o verniz localizado. Vai engordando, vai engordando, vai engordando, vai engordando. Uma capa dura é só R$10 a mais. Porra, é R$10 a mais. Né? Então, assim, você viu, o gibi tá 100 pau. É isso. Exato. E aí, só o fato disso ser premiado, isso diz muito, assim, sobre... Porque quando eu quero dizer assim que isso diz muito sobre o mercado, por exemplo, se o critério do mercado fosse para textos, eu estou só tirando aqui do bolso, a Veneta sempre estaria ganhando. Entendeu? A Veneta faz os melhores para textos, a Veneta que tem mais cuidado nessas obras de produzir material de apoio, etc. Né? Mas o critério foi nichamento. E aí dá-lhe Pipoca Nanquim como consagrado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, pode perceber, a gente entrou num processo onde agora dar um passo atrás cada vez é mais difícil. Qual é a editora que não lança em capa dura hoje em dia, cara? Deixa eu parar para pensar. Tirando as de mangá, claro. Quem é que não lança em capa dura? Quem é que está lançando quadrinho que não é em capa... A Conrad, acho que a Conrad não estava fazendo em capa dura, né? Tá. Acho que... mas a Conrad tem algumas coisas em capa dura, mas a Conrad tem, por exemplo, lá aquela iniciativa dos quadrinhos a R$ 9,90, lá no seu Então, isso que eu tô falando. Tem essas iniciativas que volta e meia surgem de tentar romper esse ciclo, né?
também dá para falar da iniciativa do Ultimato do Bacon, a editora Ultimato do Bacon, que lança os quadrinhos brasileiros bem baratos. E lá atrás também teve outras editoras que a gente nem lembra mais, porque elas surgiram e desapareceram, que também estavam tentando... A própria Panini tentou uma época, vocês lembram que ela ela tinha criado um selo que era bem subsidiado, era R$2, e era só um one shot, né? Que eles lançavam por R$2. Vocês lembram disso? Saiu do Batman, saiu do Superman, Sim. Deu um ano e parou, não vendeu e tal. Então, assim, tem essa da Conrad, o que eu recebi das lojas ali, por exemplo, o Douglas da Algra falou que tá vendendo muito bem esse da Conrad aí, desses baratinhos aí da Conrad, né? Mas, enfim, não sei se bem o suficiente para isso produzir uma mudança de estratégia. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, se criou um nichamento, e esse nichamento, na parte que eu consigo, que diz respeito somente a mim, né, porque eu estou falando muito da perspectiva dos editores, então é um universo que eu partilho, que eu observo de longe, mas uma coisa que eu posso falar daí sim de perto é que a linguagem daqueles que se colocam como divulgadores de quadrinhos, essa linguagem, ela também foi nichada, foi se nichando, né? Então, assim, por exemplo, quando eu criei o canal, muito do meu desconforto era isso, caramba, essa galera só fala de quadrinhos para aquele nicho de sempre, né? Sim, é um horror. É um horror. E eu nem entro no mérito se é ruim ou bom, tá entendendo? Só que eu quero dizer o seguinte, note que esse nichamento, ele não é só uma questão de decisão editorial, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Esse nichamento parece que virou uma espécie de epistemologia da coisa, sabe? Assim, as pessoas só conseguem perceber e pensar os quadrinhos a partir de uma cultura de nicho. E aí isso se reflete até mesmo nos divulgadores, que eles só conseguem falar a partir desse jeito. Não, o que eu estou falando de horror é porque a partir do momento, assim, eu fui editora de site durante 7 anos, e a partir do momento que você quer sair um pouco dessa bolha para, sei lá, mostrar uma coisa nova, falar sobre, por exemplo, a gente fala muito de mulheres, nosso foco era mulher, quadrinho lançado por mulher, quadrinho protagonizado por mulher, a gente não punha homem na parada, e aí tem um material vastíssimo de mulheres franco-belga, de mulheres europeias, de mulheres tipo Marjane Satrapi também, tipo mulheres, né, ao redor do mundo fazendo quadrinhos, e você queria falar sobre isso, e assim, você via os views da coisa, ninguém lia, cara, ninguém queria saber, a galera queria saber de heroína, e por incrível que pareça, Link, grande parte do público que lia o Minas Nerds era homem. Uhum. Era 80%, era assim, muito, era só homem que lia. Era muito... Sabe que eu não sei como é que... eu não vou lembrar como é que eram os textos no Minas Nerds, para a gente tentar aqui diagnosticar por que só dava homem, não sei se tu também tem uma hipótese para isso. Tem uma hipótese para isso, de por que só dava homem lendo? Não, acho que muita coisa, assim, muitos homens liam e gostavam da nossa abordagem, gostavam de ter um outro lado da coisa, de um outro viés, dos textos serem abordados de uma outra ótica. Isso eles gostavam bastante. Outros porque tinham lá, queriam ver onde estava o erro. Aí tem sempre vamos ver se essas meninas estão sabendo o que elas estão falando. E sempre tinha. Mas acho que, sabe, tem uma coisa que a gente sentia, e eu não sei se isso, obviamente, se refletia também no Minas. Tinha uma coisa que a gente sentia no Judão, e a gente não pensava nisso, na real. Assim como o Gibizila, eu escrevo as coisas que eu tô afim de escrever, sacou? O Judão era o mesmo esquema, assim, a gente escrevia e provocava questões que eram questões que a gente achava relevantes. A gente não escrevia nem texto com técnica de SEO, nem porra nenhuma. A gente mesclava um pouco, a gente fazia um pouco das duas coisas. Não, a gente nem isso, a gente fazia. E aí, de vez em quando, eu falava, puta, eu preciso fazer um texto que tem um SEO. Mas olha só, então, vamos lá. Talvez aqui eu tenha uma questão que inclusive, ajuda a entrar numa outra pergunta que eu teria complementar à anterior. A gente sentia, no nosso caso, que geralmente os textos mais acessados e mais lidos do mês, claro que eram aqueles que falavam de hominho, né? Super-heróis estavam na moda, aquela história toda, Marvel bombando ali no cinema, piriri pororó. Aqueles textos que tinham uma pegada do tipo 10 quadrinhos para ler depois de ver o filme do fulano de tal. Só que a gente sentia que essa busca, na verdade,
trazia... A gente tinha o nosso público, beleza, não sei o que, as pessoas que voltavam recorrentemente, assim como eu sei que o Minas também tinha. Só que a gente sentia que essa busca específica pelo nicho dos super-heróis ali, especificamente, fazia com que o Google levasse muita gente. Inadvertidamente, a pessoa que não conhecia o site, entrava lá, lia a nossa linguagem, falava, caralho, os caras querendo lacrar aqui, bando de lacrador, e o caralho, esquerdopato, cacete. Mas os caras estavam procurando qualquer coisa relacionada a, sei lá, o filme do Shazam, e caíam lá no Judão. Talvez fosse alguma coisa na vibe. Estavam procurando, sei lá, estavam procurando a Capitã Marvel. Queria saber um pouco mais da Capitã Marvel, entrava lá. Mas isso vai de encontro com a experiência que eu tenho. Quer ver? Sabe assim, ó, eu sou o cara que entrego todos os segredos industriais, assim, não tem problema nenhum. Sabe quando é que o Quadrinhos Sargento começou a crescer de verdade? Quando eu percebi que eu tinha que mudar o vetor. Então, assim, em vez de eu chegar, como todo canal de colecionador, falando da obra, e aí lá para o final do vídeo, quando muito, fazer alguma reflexão, etc., eu percebi que eu tinha que fazer o contrário. Ou seja, eu tinha que mostrar que eu tinha que trazer a pessoa pelo assunto. Que o quadrinho serve para a gente pensar. Ou seja, eu mostro no vídeo que aquele quadrinho me possibilitou pensar naquele assunto, mas eu fiz com o público pelo assunto. Então, por exemplo, sei lá, o vídeo que eu botei no sábado. Hoje entrou um vídeo novo, né? Tem até que ver como é que tá indo. Mas o que eu botei no sábado, que era sobre um quadrinho do Richard Corbin que nem nos Estados Unidos foi republicado. Então, ninguém tá dando bola para essa porra. A edição que eu tenho tá em espanhol, né? Pelo que eu soube, bastidores, que agora o pessoal tá correndo atrás para lançar, né? Mas assim, eu fiz um vídeo sobre o Deus Rato do Richard Corbin. Beleza. Qual foi o chamariz do debate? O racismo de Lovecraft, porque o quadrinho problematiza esse racismo Lovecraft, mas a chamada não foi o fantástico quadrinho do Richard Corbin, não, foi Lovecraft é racista? Qual é o problema dele ser racista? Né? E aí eu falo, o caso a história do Deus Rato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o vídeo agora tá com mais de 90 mil visualizações, cara, foi postado sábado, tá? Vai bater 100, eu acho que sem problema nenhum. Isso é 10 vezes mais dentro daquele piso que a gente imaginou aqui, que é aquele teto, na verdade não é o piso, o teto do colecionador, ou seja, ele alcançou 10 vezes mais um público que é o público colecionador. Então, assim, isso bate com o que vocês estão falando aí. O que quem estava procurando é o pessoal que curte super-herói no cinema, nos quadrinhos, nos games, aí vai cair lá. Mas toda vez que a gente fala só de quadrinhos mesmo, cara, tu não consegue falar com muita gente, não. Por isso que tem que fisgar por outros lugares. E aí a gente tá falando de... e a gente tá falando de super-herói. Por isso que a gente ia mais pro cinema, por isso que a gente ia pra séries, também tem essa. Sim, no fim vocês eram um site de cultura pop. Não era só sobre quadrinhos. Mas eu tive gratas surpresas de homens chegando pra mim falando, caraca, eu gostava muito de Minas. Eu aprendi muito com Minas. Muito. Mudou minha... isso é ótimo. Mudou minha visão, porque aí vocês chamaram a atenção por um lado que, tipo... Urg-durg, né? O homem nunca vê o outro lado, mas enfim, é isso. Mas a minha dúvida, na verdade, olha só, era sobre essa coisa dos quadrinhos de heróis, especificamente. Que são... Pois é. Qual que é o grande ponto? Tem um amigo, e aí ele sabe quem ele é, não vou entregar a pessoa, eu sei que ele está ouvindo esse programa, inclusive, que ele já me confessou que ouve às vezes. Como esse é sobre quadrinhos, possivelmente ele deve estar ouvindo. É uma pessoa do mercado, não trabalha na Panini, mas é uma pessoa do mercado que já me disse, eu conheço pessoas lá na Panini e eles dizem que o esporte favorito deles é fazer alpinismo de encalhe. Encalhe, para você que está ouvindo não está ligado, basicamente são os gibis que não venderam e são mandados de volta. Está no regime de comodato, aquela história toda, piriri pororó, muito que bem. Dia desse hoje eu sou uma pessoa, graças que consigo dizer que sou um leitor de quadrinhos, ponto. Então, assim, eu consigo ler rigorosamente tudo, a gente tem acesso a tudo, a gente recebe algumas coisas, outras a gente compra, tal, não sei o quê, quadrinhos de tudo que é lugar, de tudo que é vertente, de tudo que é gênero, pororó. Mas a gente ainda lê os gibizinhos de herói. Ainda eu tenho a minha prisão chama Homem-Aranha.
E a minha chama Demolidor. E a minha prisão, na verdade, tenho uma prateleira aqui inteira só de Homem-Aranha. Só que eu guardei só os clássicos, né? Deixei, não parei de comprar mensal, aquela história toda para lá. Só que, dia desse eu entrei lá numa Amazon da vida para fazer um teste. Ver os gibis do Homem-Aranha que a Panini tá lançando nesse formato, né? Capa dura ou capinha dura, né? Enfim, que tem uma lombadinha, que são menorzinhos e tal, não sei o quê. Maluco, se eu quisesse comprar tudo aquilo, eu ia ficar pobre. Porque estão lançando coisa para um caralho do Homem-Aranha. Uma coisa para um caralho, assim. Saca? São diferentes. É Marvel Saga, é os melhores do Homem-Aranha, é o Homem-Aranha The Best Of, é o Homem-Aranha... Tem várias pequenas coleções do Homem-Aranha. Falando só do Homem-Aranha, hein? Só do Homem-Aranha. E tá sendo... O Homem-Aranha agora é o que mais teve ônibus também, né? Pois é. Cara... Ó, que loucura. Se a gente tava falando sobre essas coisas serem sustentáveis... Né, os seus quadrinhos argentinos e não sei o que, não sei o que lá. Isso aqui, esses quadrinhos de heróis. Tem filme, claro que é sustentável. Será mesmo? Essa quantidade enorme de lançamento, velho? E já foi mais do que provado que o filme não gera boom de venda de gibi, cara. Tu tem alguns episódios históricos em que isso aconteceu, mas durou 1, 2 meses e perdeu, porque as pessoas estranham o que elas estão vendo ali. E aquele leitor que pode ter chegado por causa do filme, dá 1, 2, 3 meses, ele vazou já, né? É que eu acho que no caso dos super-heróis é um caso específico também, né? Tipo, eles saturaram, né, cara? Pelo amor de Deus, quem é que aguenta mais? A gente tá com o quê? Há 10 anos, 15 anos só com filme de super-heróis, só com série de super-heróis, só com coisa de super-herói. Chega uma hora que a gente enche o saco, né? Mas eu tenho notado uma coisa, assim, ali pelo canal, que o público... Que é raro você falar sobre super-herói, inclusive, né? Eu falo pouco até. Geralmente, por exemplo, agora sábado vai entrar um vídeo do Batman, né? E tal, mas assim, sei lá, cara, eu acho que eu faço um vídeo de super-herói a cada 1 mês ou 15 dias, assim, né? Então, e eu noto que assim, tem vários vídeos ali que eu fiz sobre super-heróis famosos, e o vídeo foi mal, sabe? Porque parece que, sei lá, o pessoal acha que enche o saco, não sei. Eu noto que tem uma saturação, assim, o pessoal tá mais interessado são em versões inusitadas, coisas assim que fogem daquilo, mas, por exemplo, esse tipo de vídeo que tu falou que tem uma época que fez muito sucesso mesmo, que era 10 coisas sobre o Homem-Aranha, 10 coisas sobre o Batman, sabe? Hoje em dia esse tipo de conteúdo tá muito em baixa, né? Tá muito em baixa. Eu falei do Dois Quadrinhos aqui, o Dois Quadrinhos foi um canal que cresceu muito por isso, né? Ele fez vários vídeos nessa pegada, que ele cresceu rápido por causa disso aí. E hoje esses vídeos não emplacam mais, né? Tem muita gente que fala assim, faz listinha. Toda vez que eu fiz listinha, não foi grandes coisas ali no canal. Então, assim, eu acho que aí o super-herói tá passando por isso, e como a Panini foi uma editora que sempre teve os super-heróis ali como seu carro-chefe, né, por um tempo, é óbvio que eles vão sentir. O pessoal aqui da banca aqui que eu vou, eles estão falando que cada vez a Panini tá mandando menos coisa, né? Menos coisa. Então, eu acho que passa por aí. Mas aí vem o mangá, né? O mangá que é a criança, que é a menina dos olhos, né? Nesse momento, né? O mangá tá em alta. O mangá acho que até tá crescendo o número de vendas, né? Eu acho que ele tá no momento de ascensão. Pois é. E se a gente parar para pensar, é curioso, assim, porque a gente entra nessas discussões de bolha, e aí a galera, uma mesa de boteco lá, a galera grisalha como nós, assim, né? Na mesa de boteco falando de Marvel e DC e o caralho, e não sei o que, relembrando, papapá, piriri, pororó. E aí os grupos e as pessoas falando nos grupos, e o Sandman, eu lembro que a gente tá num grupo de leitores de quadrinhos, eu e a Gabi, e que na última semana aí teve uma discussão acalorada sobre Sandman, voltaram a falar da série e tal, periri por alguém chegou mais atrasado no papo da série, e estavam falando sobre a série, aquela história toda, blá blá blá, e aí eu fiquei pensando o quanto isso reverbera, por exemplo, para os nossos filhos. Nada, foi o que eu falei. É isso. O quanto essa discussão reverbera para os nossos filhos. Os nossos filhos assistiram lá o Sandman, muito que bem. Meu filho mais velho, um menino mais velho, lê mangá e foda-se. O pai tem uma bucetada de quadrinho aqui, não sei o que, em casa.
Pergunta se ele vem ler aqui. Mas é óbvio que não vem ler, mano. Ele não vem ler, ele é mangá, cara. E é isso aí, meu. E ele já tá falando, ele já deve estar falando quase japonês contigo, né? Ô pai, tu já leu Shingeki no Kyojin ou Boku no Hero? Eles falam isso mesmo. Teve uma época que a minha filha já estava entendendo o que ele estava falando. Eu falei, não é possível. Falei, não é possível que você está entendendo o que ele está falando. Você está falando japonês? Não, é que essa frase eles sempre falam. Então eu sei o que quer dizer. Eu falei, gente, é assim. É verdade, a Sofia é especializada no bagulho. Pode crer. A minha filha mais velha faz legenda. Ou seja, a gente está nessa pegada, no fim das contas, conversando. O Sandman, o gibi do Homem-Aranha que virou, vai ser adaptado, não sei o quê. E a gente fica nessa nossa bolha, falando, os fãs vão reclamar da adaptação lá, não sei o quê. Meu filho mais novo assiste os filmes da Marvel, as séries da Marvel, sem nunca ter lido um gibi da Marvel. E não poderia cagar mais, assim. Ele começou a ler agora, começou a se interessar por quadrinhos por causa de mangá, por causa do One Piece. Sim. Ele assiste One Piece, tá lendo o gibi por causa do One Piece, não é por causa do filme do Homem-Aranha. Ele assiste tudo aí comigo. Eu recebo muito feedback no canal exatamente desse processo, de muita gente que, o feedback que eu recebo do público mais jovem é exatamente isso. O teu canal é legal porque aqui eu vejo uns negócios que não é mangá, e aí eu começo a ler um negócio ou outro e tal. Eu escuto muito esse relato. No fim, o grande ponto aqui, que eu acho que é um ponto importante a se discutir, é a gente, da mesma forma que esta coisa do mercado editorial, muito possivelmente ser uma bolha que pode vir a estourar e coisa e tal, a discussão rasa, voltando para o começo da nossa conversa, essa discussão rasa sobre quadrinhos, ela acaba se registrando numa bolha, que é uma bolha que eu, particularmente, a Gabi ainda mais do que eu, na verdade, ela fala isso com certa frequência, assim, uma bolha que eu já cansei, assim, sacou? Cansei, assim, entendeu? Os nossos amigos que gostam de quadrinhos, os amigos mais próximos, de fato, leem uma porrada de coisa, caiu na mão, eu vou ler, não sei o que, entendeu? Não fica aquela discussão eterna, é legal falar lá, a gente gravou lá o nosso podcast sobre o Homem-Aranha 2009, foi legal pra caralho, não sei o quê, mas tipo, não fica restrito a isso, saca? E o mangá, cara, eu confesso que tem muita coisa que eu tô aprendendo, nunca li o Jiu-Jitsu, por exemplo, isso não chegou em mim ainda, não consegui ler ainda, mas, pô, tem muita coisa que eu comecei a ler de mangá e de anime, na real, né? Os variantes, eles caminham... É engraçado que essas coisas caminham muito juntas, né? Assim, para esse público, caminham de fato muito juntas, né? Eu acabei descobrindo por causa dos meus filhos. E, porra, que legal, cara, assim, sacou? O inverso não necessariamente é verdadeiro. Pra gente fazer a nossa filhota mais nova aqui, ler um gibi, Ave Maria, é um sofrimento, assim. Ela leu agora um gibi que a gente comprou para ela na feira da Unesp, que era um gibi do Sherlock Holmes, lá dos caras do Pipoca e Nanquim. Porque essa coisa toda da estética do gibi, vitoriana, não sei o que, blá, blá, tem uma pegada que calou o coraçãozinho dela, mas... Não, e ela já falou... Ela não lê os bagulhos que a gente põe na mão dela, não lê. Ela já falou pra mim, eu falei assim, olha aqui o que eu tenho de gibi, vai ficar tudo pra você. Ela já falou com todas as letras, eu vou vender tudo e comprar um PS5. É isso. Então, assim, a gente tem que pensar nessas discussões e fazer igual o que a gente faz em discussão no Twitter. Se essa discussão vai continuar a existir fora do Twitter? Exato. Então, assim, essa discussão vai existir fora da nossa bolha de quadrinhos? Isso vai afetar o mercado como um todo? Ou isso está ainda reverberando entre os nossos? Sempre na mesma panela. É por isso que eu acho que é preciso insistir em informação de público, né? Sim. Entre outras coisas, a gente precisa lançar quadrinhos mais baratos e tal. Mas formação de público eu acho que é uma coisa fundamental. E aí, por isso que eu falei lá atrás, assim, que eu acho que existe uma espécie de epistemologia do nicho, sabe? Que às vezes eu acho que a galera ali do mercado de quadrinhos, que não vai muito com a minha cara, às vezes eles não entendem que é justamente isso que eu estou querendo apontar o tempo todo. Eu não estou dizendo que essas pessoas são seres do mal, que estão querendo vender quadrinhos dentro do espírito. Eu estou dizendo que eles estão muitas vezes viciados numa percepção
onde tudo só pode ser e se falar nesses termos. Assim, o feedback que eu mais recebo ali, quer dizer, um dos feedbacks que eu mais recebo no canal é de gente que começou a ler por causa do canal. Só que assim, olha só, eu tive que fazer toda uma volta, né, cara? Que nem eu estava explicando aqui, tipo, eu tenho que... eu não posso falar diretamente do quadrinho, não posso. No fundo, eu me sinto um vendedor de drogas. Se eu chegar pro cara assim, tem um negócio que te vicia e vai tornar a vida uma merda. Ninguém vai comprar, cara. Você vai gastar todo o seu dinheiro. Não vou falar. Morrer afundado em dívidas. Aí eu começo falando de experiências inesquecíveis, de piras maravilhosas, de trips que você nunca vai se esquecer da vida. Pronto. Aí o cara começa e fala, e essa balinha aqui que produz isso? Então me dá aqui. Sabe? Então, assim, é uma lógica de tráfico. Mas, assim, eu não vejo outra maneira que não seja de formação de público, né? E para quem está no YouTube ou nas redes sociais, eu acho que a linguagem não tem como ser outra se você quer formar um público novo. Aí, claro, né, tem ações que vão para além disso, né? A principal ação, na verdade, seria escola, né? Escola, é isso que eu ia falar. O ano passado, a gente teve a Tina estava estudando literatura, né? Era exatamente isso. Sim, pode crer. A Tina estava estudando, na verdade, diferentes regionalismos, era isso. Ela estava estudando regionalismos do Brasil, bababá, e aí a escola onde ela estava, a escola onde ela está até hoje também, na verdade ela mudou de escola, mas a gente procurou uma escola que tivesse uma metodologia próxima, onde os pais, na verdade, interferissem bastante na questão com os professores, trocassem ideias, tipo, eu acho que vocês deviam fazer isso, adotar tal coisa, tipo, eles ouvem muito, é uma escola que a gente troca muito, os pais trocam muito com os professores e com os orientadores, coordenadores de curso e tal. E no ano passado, quando ela estava no 9º ano, agora ela está no ensino médio, mas está no ensino médio, e ela estava estudando esses regionalismos, e eu dei essa ideia para a professora de português dela, falou, putz, eu tenho um monte de gibi aqui, um monte de quadrinho aqui, que tem diferentes abordagens, tem diferentes regionalismos, então tem quadrinho que fala sobre Lampião, que aí fala sobre sotaque do Nordeste, que tem... regionalismo, tem o Sul, exatamente. Tem a linguagem da rua, tem uma coisa meio... uma urbana, coisa meio hip hop, meio periferia e tal. E aí a gente levou, cada um... Era uma sala relativamente pequena, uns 10 alunos, mas eu levei os 10 gibis para eles trocaram depois entre si, e todos amaram. Falou, caraca, a gente tem que ler mais gibi e tal. Então é isso que falta, se introduzir a HQ em algum momento. Só que, exato. Porque os pais são as piores pessoas para poder fazer isso com os filhos, né? Porque os filhos, quanto mais crescem, Santo de casa não faz milagre, é aquilo. Não, é aquela coisa, isso é uma questão até mesmo cognitiva, né? Toda criança, quando começa a crescer, ela tá na busca do seu eu, ela precisa matar os pais, né? Ela se distancia dos pais, exato. Então, os gostos dos pais também passam a ser desinteressantes, pelo menos até essa tal criança virar um adulto de 30 anos, que talvez, às vezes, ele volta a gostar. Volta a se reaproximar, porque daí começa a ter um outro processo na vida. Mas, enfim, a escola é o principal fator, é óbvio. Só que aí também tem... Nossa, a gente vai até 3 da madrugada aqui, né? Tipo, eu contei naquele vídeo que eu fiz de meia hora lá, falando de quadrinhos da literatura, eu contei um episódio que aconteceu comigo ano passado, com um concurso que eu fiz aqui na Federal de Santa Catarina, que eu tirei as notas máximas em quase todos os itens, aí quando eu falei de quadrinhos eu fui eliminado. Né? E isso não é pura fofoca, porque tem documento sobre isso, teve um parecer contrário de um dos revisores do concurso que entendeu que ali eu estava sendo eliminado pelo fator quadrinhos. Isso foi para um conselho que teve uma votação, e aí por questões... Aí a maioria entendeu que não foi preconceito, mas teve uma minoria que votou e disse que achou que foi isso. Então, assim, eu tenho advogado há muito tempo que tem que ter professores especializados em quadrinhos nas licenciaturas, inclusive na matemática. Né? Não é só na licenciatura começa pela de letras, é o primeiro lugar, mas vai para matemática, por exemplo. Eu já participei de evento de pessoal que é pesquisador da área da matemática que trabalha com quadrinhos, entende? Muito bom, incrível. Então, assim, só que aí também tem um problema que daí tem a ver com quem está nas federais hoje, também, que é de ter uma visão muito retrógrada e preconceituosa com os quadrinhos e de não entender que é importante um professor para isso. Então, se tu não tem professor para isso, tu não está formando futuros professores para isso também. Então, hoje,
quadrinhos em sala de aula nas escolas públicas, por exemplo, é quando o professor gosta do assunto, só isso, porque aquilo não faz parte da rotina, e mesmo quando esse professor gosta do assunto, ele não tem formação para trabalhar aquele negócio, ele também não sabe trabalhar direito. Eu lembro que durante a pandemia eu fiz tem uma formação para trabalhar com quadrinhos em sala de aula, tudo específico. Eu lembro que durante a pandemia eu fiz um curso de extensão que era para formação de professores para poder trabalhar com quadrinhos. Eu tive 700 alunos. Olha, eu tive uma turma de 700. Saca? E eu descobri, essa é uma fofoca que me disseram, eu não tenho certeza, de que a apostila que eu montei sobre quadrinhos estava transitando clandestinamente. Foi traficada. Foi. Na Secretaria de Educação aí de São Paulo. Mas eu fico feliz. Que se apropiem, que usem. Foi para isso que a gente fez. Então, assim, tem uma demanda fudidaça dos professores de querer trabalhar quadrinhos, só que aí tu tem toda uma engrenagem que não está girando, né? E por isso que eu insisto, assim, se a gente não mudar a nossa linguagem, para aqueles que gostam de quadrinhos, se a gente não mudar a nossa linguagem com os civis, como o pessoal brincava, né? Eu lembro que no MBB usava essa expressão, os civis é aqueles que não sabem nada de quadrinhos ou têm um interesse distante. Se a gente não mudar nossas linguagens para os civis, aí mesmo que nada vai acontecer. Para a gente encerrar, já passamos da nossa 1 hora aqui, que é o nosso padrãozinho, mas para a gente encerrar, para não esquecer de voltar para o nosso assunto inicial, estava falando de quadrinhos, sala de aula e não sei o quê. Maurício de Souza merecia estar na ABL, porque afinal de contas ele alfabetizou grande parte da população brasileira? Alfabetizou o caralho, né? Ele criou Não, eu me incomodo nisso, né? Aí eu puxo a militância de professor aqui, porra, que nem eu falei no vídeo, quem alfabetizou foi uma mulher mal paga chamada professora, essa que alfabetizou todos nós, né? Alguns disseram, foram meus pais, tá, daí, mas depois foi a professora que... Ok, alguns até foram alfabetizados pelos pais, mas... pouco importa se é pai ou se é professor, mas não é o Maurício Souza, né? O Maurício Souza não tem condições de alfabetizar ninguém. Né? Nem dá para exigir isso dele, pelo amor de Deus. Os quadrinhos dele são suportes à leitura, são leituras, são suportes para quem está começando a ler. Tem uma série de materiais, inclusive, nesse sentido que eles lançam, né? Então, pô, ele tem uma importância, né? Mas esse discurso de que ele alfabetizou o Brasil é um escambau, né? Isso aí é mais uma vez um certo encantamento por empresário rico em detrimento de quem realmente está lá, de uma massa que está lá suando para fazer algo produzir. Que nem dizer que um prédio é maravilhoso só por causa do seu arquiteto e não por todos os trabalhadores que estiveram ali envolvidos. Então, enfim, mas isso à parte, o Maurício Souza merece estar na BL? Cara, eu acho que eu não vou entrar no mérito merece, mas eu acho que ele pode estar. A BL hoje tem um entendimento bem elástico de literatura, tá lá a Fernanda Montenegro por causa do teatro, tá lá o Gilberto Gil por causa da música, então poderia estar ali o Maurício Souza, por que não? Não vejo problema em ele estar ali, não. É isso aí. Então, é isso. Cara, para encerrar aqui, bom, assim que acaba o nosso assunto da semana, ou seja, agora que acabar esta conversa, inclusive vai entrar a vinheta falando das nossas dicas culturais, com a voz da Gabi aqui, não sei o quê, e a gente sempre fala, obviamente, toda semana aqui, toda quinzena, né? Enfim, e a gente dá uma dica de filme, uma dica de série, uma dica de disco e uma dica de gibi. Então, estamos falando com o Alexandre Link aqui, eu não posso encerrar essa conversa sem pedir. Bicho, uma coisa legal que você andou lendo aí recentemente. Eu vou falar de um que até virou vídeo no canal, mas que foi a melhor leitura desse ano, que foi a música de Marie, ou Marie, vai estar escrito Marie, tá? Para não ficar complicado para procurar depois. A música de Marie, que é um mangá que saiu pela New Pop. Na verdade, saiu acho que foi ano passado ainda. E passou meio despercebido da galera aqui e tal. E, cara, é muito bom. Não é pouco bom, não. É muito, muito bom. E aí, enfim, aí já fica propaganda para ver o vídeo lá no meu canal que eu falo desse mangá. Muito bem, tá certo. Tá certíssimo, é isso. Bicho, então aproveitando propaganda para o canal, não sei o que, como a gente tá encerrando o papo aqui, onde as pessoas te acham? Vamos lá, faz o jabá aí, pô. Elas me acham no Quadrinhos da Sarjeta, que é YouTube, que é TikTok, que é Instagram, principalmente esses três. No Twitter daí é minha conta pessoal e tal. Quadrinhos da Sarjeta. A gente agora tá no momento... A gente começou o ano produzindo vídeo todo dia, então tem bastante conteúdo.
E a ideia é falar de quadrinhos, mas não só, e também não se... E pelo amor de Deus, não cair nessa coisa que a gente estava falando aqui do discurso, isso não pode faltar na sua coleção. Essa é a coisa que eu mais busco fugir, como o diabo foge da cruz. Esse é o segredo do traficante. Esse é o segredo do traficante. Se o traficante entrega que ele está dando droga, ele perdeu o cliente, né? Exato. Bicho, valeu demais pela conversa. E posso já deixar claro que não vai ser a última. É a primeira conversa, mas não vai ser a última. Porque eu tenho que também tirar limpo. Vocês me chamaram de o que no começo aí? De polemista, de... O homem mais polêmico dos quadrinhos, da gibisfera, não é isso? Tem que tirar isso a limpo aí, porque já começou esse negócio aí com acusação e eu, em momento nenhum, pude me defender. Valeu, bicho. Beijo.